Graça e paz, meus irmãos. Somente para não passar em branco a IBD, que não foi possível hoje fazer a transmissão, eu quero deixar aqui um pequeno vídeo, que é mais uma palavra profética para a sua vida, um texto que fala sobre Jabes, apenas 2 versículos no meio de uma genealogia, que traz ensinamentos e uma palavra profética para esse dia, para que você tome posse dessas palavras. Tá? O texto está em 1 Crônicas, no capítulo 4, ele é bem conhecido de vocês, até porque é um texto que eu gosto muito, onde diz assim: Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Amados, esse texto ele traz ensinamentos básicos para a nossa vida sobre oração, nesse tempo que é um tempo difícil, um tempo de muitas lutas, muitos irmãos amados passando por lutas. Você mesmo que está me ouvindo agora, você certamente pode estar atravessando uma luta, um momento, com muitas interrogações, às vezes vem o temor, às vezes vem até o medo, E esse texto, Jabes, que teve um estigma, liberado pela sua própria mãe, por causa das circunstâncias em qual ele nasceu, certamente o seu parto foi um parto trabalhoso, um parto que fez com que sua mãe sentisse muitas dores. Então, a gente tira algumas lições aqui, Primeiro, assim, as circunstâncias, às vezes, da vida faz com que algumas pessoas, às vezes pessoas até que nos amam, liberem palavras que não são palavras abençoadoras. No momento da dor, no momento até pós-dor, a mãe de Jabes acabou dando um nome ao seu próprio filho, que era um resumo das circunstâncias que ela viveu. Ou seja, o nome Jabes significa dor. Então, cada vez que a sua mãe o chamava, era como se esse estigma, este nome, trouxesse a lembrança de tudo aquilo que ela passou no momento do parto. Aí Jabes, recebendo esse estigma, certamente os seus amiguinhos, certamente quem estava à sua volta, podia até zombar de Jabes, devido a esse nome. Mas Jabes, ele, ao invés de lamentar, ao invés de murmurar, ao invés de fazer qualquer coisa, questionar a Deus, questionar a sua mãe, porque ela fez isso com ele, Jabes prefere orar ao Senhor. E aí no versículo 10, você vai ver que Jabes invocou o Deus de Israel. Quem sabe é isso, meu irmão, minha irmã, que eu e você precisamos fazer nos momentos que nós não estamos entendendo algumas coisas, no momento em que temos questionamentos, no momento em que sentimos ali humilhação, no momento em que as circunstâncias da vida nos trazem coisas que nós não queremos viver. É momento de invocar o Deus de Israel. Tá? Esse é um desafio para mim e para você. Invocar. Diz a Bíblia que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu acredito que não somente a salvação da alma, ali no último dia do Espírito, mas também a salvação de algumas circunstâncias, a salvação de uma depressão, a salvação de um mal, em que esteja atribulando o nosso coração e a nossa mente e até mesmo o nosso corpo físico, porque Ele levou sobre si todas as nossas dores e doenças, enfermidades, Ele carregou sobre si ali na cruz do Calvário. Então, o Senhor é aquele que está atento ao seu clamor, à sua oração. Então, vamos aprender com Jabes. Ele invocou o Deus de Israel. Não basta invocar qualquer Deus, até porque, embora tenha o nome de deuses, não existe nenhum outro Deus verdadeiro, fiel e poderoso a não ser o Deus de Israel, o Todo-Poderoso, o El Shaddai, a nossa estrela da manhã, aquele que também tem um dos títulos, que é Jeová Rafá. Ele é o Senhor que te sara. É a gente se agarrar neste Deus. É Ele que está conosco, é Ele que nos vai dar vitória.
E a oração de Jabes é uma oração muito assim, com palavras objetivas. A primeira expressão que ele usa é: tomara que me abençoes. Que Deus venha te abençoar nessa manhã. Tomara que Deus te abençoe. Tomara que Deus nos abençoe. Que seja a vontade de Deus nesta manhã para a minha vida e para a sua, nos abençoar. A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Que Ele venha abençoar você nesse dia que se inicia. A oração dele segue dizendo assim: me alargues as fronteiras. Jabes, ele tem vontade de ter um caminho amplo, fronteiras alargadas, ele vê coisa grande diante dele. Ele acredita que Deus pode abrir caminhos, ele acredita que Deus é um Deus da ampliação. Eu creio que Deus vai trazer ampliação para a sua renda, para a sua vida. Deus vai ampliar as coisas que estão limitadas. Aquilo que está em escassez, Deus vai multiplicar. Que Deus possa ampliar, inclusive, a sua visão, para que você possa enxergar as maravilhas que Deus vai fazer na sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele segue dizendo: seja comigo a sua mão. Amado e amada, se a mão de Deus está sobre a sua vida, eu acredito que tudo vai dar certo. Elias, quando orava, ele viu subir do mar uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. Ele entendeu que aquela situação, aquela mão, era o sinal de Deus para a sua vida, o sinal da manifestação da mão de Deus. Eu acredito que a mão de Deus está sobre a sua família, está sobre o seu corpo físico que talvez esteja enfermo. A mão de Deus está sobre a sua vida espiritual. A mão de Deus está sobre esse teu ente querido que está passando por luta ou quem sabe até está fora dos caminhos do Senhor. A mão de Deus está sobre você e a sua casa. Eu creio nisso. E ainda diz: e me preserves do mal. A oração de Jabes é que Deus venha livrá-lo do mal. Como diz na oração do Pai Nosso, né? Livra-nos do mal. A nossa oração, amados, é sempre pedindo ao Senhor o livramento. Tá? Muitas das vezes uma voz diz no nosso íntimo, né? E se não for da vontade de Deus? Meu amado, minha amada, não é pecado você orar pedindo para que Deus livre, pedindo para que Deus cure, pedindo para que Deus liberte. Eu creio que no nosso coração deve sempre ter a oração, pedindo ao Senhor para preservar, para livrar, e o Senhor, se tiver alguma coisa da parte dele por sua soberania, isso nós vamos entender mais tarde. Mas a nossa oração é sempre essa: livra-nos do mal. Senhor, abençoa. Senhor, liberta. Senhor, traz a cura. E esse será sempre, né, a motivação do coração de um crente, né? Essa será sempre a motivação de um crente que acredita num Deus de milagres. De modo que não me sobrevenha a aflição. Ele quer livramento. Ele acredita que Deus é aquele que livra da aflição. Eu acredito que Deus livra da aflição e Ele livra também na aflição. Muitas das vezes você está até passando por uma circunstância difícil, mas o seu coração está firme em Deus, porque você tem paz, você tem a certeza de que o teu Deus está no controle, e aquele que começou a boa obra em sua vida, aquele que começou a boa obra na vida do seu ente querido, há de completá-la. Então você tem a paz de Cristo, que é a esperança, a fé de que o nosso Deus está no controle de tudo. E aqui finalmente diz: e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Ou seja, toda vez que você pede a Deus alguma coisa, você tem a possibilidade grande, meu irmão, minha irmã, dele conceder aquilo que você está pedindo, ainda que pareça ser algo impossível aos olhos humanos. Ana não podia ser mãe, e ela ora a Deus, e ali Deus atende
atende a sua oração, Deus realiza o anelo do seu coração, Deus realiza o grande sonho da sua vida, mas foi porque Ana teve coragem de orar e de pedir ao Senhor, sabe, aquilo que ela de fato tinha vontade, aquilo que realmente ela acreditava que seria uma grande bênção. Que você venha orar ao Senhor. Um leproso chegou diante de Jesus e disse: Jesus, se tu quiseres, pode limpar-me. O Senhor pode me curar, Jesus. Se o Senhor quiser. Sabe o que foi que Jesus respondeu? Eu quero. Eu acredito que Jesus está respondendo para você nessa manhã. Eu quero te abençoar. Eu quero te curar. Eu quero curar o seu ente querido. Eu quero abençoar a sua família. Eu quero. Jesus está respondendo. Essa palavra logos está se tornando rema na sua vida. E ele está dizendo, eu quero. Ou seja, o que aconteceu na vida de Jabes, depois de uma oração de quebra, de maldições adquiridas, enfim, de palavras que foram emitidas, talvez até mesmo sem a pretensão. A sua mãe certamente não queria trazer-lhe mal, mas ela, no momento pós-dor, ela liberou uma palavra de maldição, mas a oração de Jabes, ela quebrou toda aquela maldição, todo aquele estigma, e ela teve a possibilidade a sua mãe, de poder vê-lo, seu filho, sendo mais ilustre, ainda que ela mesmo, sem querer, no momento de ímpeto, tenha liberado uma palavra ruim. Então Jabes agora, ele se torna um homem ilustre. A Bíblia diz que ele se tornou o mais ilustre entre os seus irmãos. Ou seja, a oração, ela muda, destinos. A oração, ela muda circunstâncias. A oração do justo faz muito em seus efeitos. Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar por você. Senhor Deus, abençoe teus filhos. Esse que está passando por enfermidade, esse que tem um ente querido que está enfermo, que o Senhor possa, meu Pai, atender a oração. Que agora eu junto a minha oração com a oração que o teu filho está fazendo agora. Eu concordo com a vitória, eu concordo com o milagre, eu concordo com a cura, e que em nome do Senhor Jesus, o Senhor possa fazer como fizeste na vida de Jabes, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha conceder, que o Senhor venha liberar a bênção em nome de Jesus. Amém.